Olá, sou Wagner, sou advogado de família, atuo em Curitiba e em algumas situações atuo em outras localidades do país também. Estou gravando mais um vídeo para tratar de assuntos rotineiros e frequentes em nosso escritório. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ative notificações para estar sempre atualizado com nossas novas publicações. Pois bem, hoje eu vou falar sobre as ações de revisão de pensão, revisão de alimentos, que são bastante comuns, são muito frequentes em nosso escritório. É uma pergunta bastante comum. Quando cabe a ação de revisão de pensão, revisão de alimentos? A resposta é simples, cabe sempre, a qualquer momento. Sempre que houver alguma alteração na capacidade que paga a pensão ou os alimentos e na necessidade de quem recebe a pensão ou os alimentos. A mudança pode ser um desemprego ou, eventualmente, um emprego com salário maior do devedor de alimentos, uma melhora ou piora na sua capacidade econômica. Da mesma forma, a situação de quem recebe os alimentos, geralmente a criança, o adolescente ou o jovem, pois a pensão e os alimentos ele não se extinguem com a maioridade. Ela se extingue a partir do momento que a comprovação de que a pessoa consegue prover satisfatoriamente a própria subsistência. Geralmente quando o filho ou a filha termina o curso superior e se insere no mercado de trabalho, o que se dá geralmente aos 24 anos. Porém, existem casos de pensão que vai acima dos 24 anos ou um pouco abaixo, depende muito de caso a caso. Entretanto, como o assunto hoje é a revisão de alimentos, vamos tratar mais a respeito disso. Pois bem, geralmente o pedido de revisão é feito pelo responsável da criança ou do adolescente que está passando por dificuldades, e seja ele o credor ou o devedor de alimentos. Uma situação muito comum é a pessoa que cuida da criança está recebendo um valor de pensão bastante inferior à renda real do devedor de alimentos. Exemplo, o devedor de alimentos ou a devedora de alimentos, pode ser a mãe ou o pai, tem uma renda equivalente a 10 mil reais mensais e paga uma pensão de, acreditem, 300 reais por mês para o filho. Uma situação que isso acontece bastante em nosso escritório. O que acontece quando o cliente chega com essa situação? Nós ajuizamos a ação de revisão de alimentos, pedimos a majoração da pensão, adequação à capacidade econômica do devedor, seja ele pai ou mãe. Isso o juiz concede, tem sido concedido muito rápido, por meio de uma liminar, e uma liminar rápida. O juiz define um novo valor de pensão, de acordo com a necessidade da criança e a capacidade econômica do devedor, e já intima o devedor para fazer o pagamento imediatamente, antes mesmo de ser citado no processo. Essa é uma situação bastante comum. Outra situação que o devedor de alimentos busca o nosso escritório. Exemplo que já aconteceu. Não cito nomes para preservar até a questão, mas o exemplo, o devedor de alimentos chegou ao escritório com uma renda de R$ 1.500 e tinha um valor de pensão fixado em R$ 1.000. Ou seja, não tem a menor capacidade de efetuar o pagamento, tanto que estava com vários pagamentos atrasados, correndo risco de prisão. Inclusive, nós fizemos a revisão de alimentos e conseguimos reduzir bastante o pensionamento. O valor inicial de pensão tinha sido fixado há mais de 5 anos já, quando esse cliente tinha uma renda muito melhor, aconteceu desemprego no caminho, ele constituiu uma nova família, tem novos dependentes, passou por muitas dificuldades e estava com um salário bem inferior, uma renda bem inferior. Nesse caso é óbvio que o juiz também concedeu a redução de alimentos em liminar mesmo, e constatou-se por outros meios de prova também que o meu cliente estava falando a verdade. Então, quando isso acontece, a revisão de alimentos é o caminho, e a revisão ela pode aumentar ou diminuir a qualquer tempo os alimentos. Já aconteceram casos do cliente chegar ao escritório, ter feito um acordo de alimentos ruim, bem ruim, e 2, 3 meses depois descobriu que o devedor de alimentos tinha uma renda muito superior à informada. Ajuizamos a revisão de alimentos, demonstramos os alimentos novos, a alteração da situação econômica ou a constatação da real capacidade econômica do devedor de alimentos, e os alimentos foram majorados imediatamente.
Então é uma situação que envolve caso a caso, tem que se analisar caso a caso e ver realmente se há uma alteração de alimentos. E havendo alteração da renda. E havendo alteração da renda, cabe a revisão de alimentos a qualquer tempo, sempre, sempre, sempre. Para maiores informações, podem entrar em contato conosco, agendar uma consulta e prestaremos os esclarecimentos necessários. Um último ponto importante, estava esquecendo já. A ação de revisão de alimentos, ela tem que ser ajuizada no domicílio do credor de alimentos. Exemplo, o pai mora em Manaus, a mãe mora em Santos. E a criança mora em Santos com a mãe. A ação tem que ser ajuizada em Santos, obrigatoriamente. Mesmo exemplo, o pai mora em Manaus e a mãe mora em Santos. A criança mora com o pai em Manaus. A ação tem que ser ajuizada obrigatoriamente em Manaus. Digo isso porque muitas pessoas nos procuram e querem ajuizar a ação na residência dela, embora a criança more em outro município, um outro local. Isso não é possível. Existe uma regra jurídica que diz que a ação de alimentos ela corre obrigatoriamente no domicílio do alimentado. No caso, o alimentado, na ação específica de alimentos para filhos, é o filho, seja criança, adolescente ou jovem até 23, 24 anos. Então, quando for procurar um advogado para ajuização de alimentos, já tem que estar ciente que a ação vai ter que correr obrigatoriamente na residência do alimentado. Não é impossível o acompanhamento de uma ação de alimentos com advogado em outra localidade. A depender da situação, é o único meio que o devedor de alimentos tem para poder se defender numa ação ou ajuizar uma ação de revisão. Isso não é possível, é plenamente viável, ainda mais com o processo digital que nós temos em praticamente todo o Brasil hoje. Nós temos, eu, por exemplo, tenho clientes em todo o Brasil e depende muito do processo digital. Onde tem processo digital, nós podemos atender qualquer local do Brasil. Onde, infelizmente, ainda não existe processo digital, pasmem, ainda existe em 2020, nós optamos por não atender até pelo custo do processo, mas conseguimos atender grande parte do país. Qualquer dúvida, agende uma consulta sem compromisso. Ative notificações, se inscreva no nosso canal para estar sempre atualizado com relação às nossas novas postagens e até uma próxima.